Salve, salve, sócios e sócias, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu venho trazer este grafiquinho bem legal para falar sobre diversificação da sua carteira. Quantos ativos eu preciso ter na minha carteira de investimentos, né, para eu satisfazer a diversificação, para eu diminuir os riscos da minha carteira, não é mesmo? Então, né, qual a importância da diversificação na carteira? Vou fazer uma pequena introdução. A importância da diversificação é diminuir os riscos dos investimentos, é mitigar os riscos dos investimentos. Por exemplo, nós temos diversos setores, né, da Bolsa de Valores em que, né, empresas de vários setores nós podemos investir. E se, por exemplo, você tem apenas um setor, deixa eu escrever aqui para ficar mais dinâmico. Se você tem apenas um setor em carteira, né, você corre um grande risco. Deixa eu colocar o setor de petróleo, por exemplo. Você tem um petróleo. Aqui, o setor de petróleo e gás. Se você faz um investimento somente neste setor e acontece, por exemplo, alguma taxação do governo, alguma briga, né, entre grandes produtores lá da OPEP, por exemplo, e que afetem, né, o preço do barril do petróleo, o preço do gás, você estará com toda a sua carteira, né, vulnerável a essa alteração. Então, ela tem uma grande possibilidade de queda de modo geral. Mas agora, se você tem um investimento, por exemplo, no setor de petróleo e gás, no setor de energia elétrica e bancos, por exemplo, você já começa a mitigar um pouco mais os riscos. Se ocorre de que no setor de petróleo e gás há uma baixa, né, há uma negativa, você ainda tem outros dois setores que vão te auxiliar a manter a carteira, né, tendo uma boa perspectiva. Você não vai ter todos os setores caminhando bem sempre, né? Então terão alguns setores que eles são mais afetados do que outros, mas você tendo uma diversificação de investimentos na carteira, você consegue ter uma diminuição dos riscos, né? O que aqui, se você tivesse apenas petróleo e gás, a carteira cairia por 100%, né, dela. Aqui agora dividindo em três, né, cerca de 33, se fosse balanceado, né, 33,33% de cada setor na carteira, você teria, né, não um risco tão grande na sua carteira de investimentos. Obviamente que se você vai aumentando, né, a quantidade de setores ao qual você investe, setor de energia elétrica, banco, saneamento, consumo cíclico e por aí vai, você vai mitigando os riscos de estar investido num único setor, né, da Bolsa de Valores. Mas tá bom, vamos falar do gráfico que aparece aqui pra gente. Deixa eu apagar o escrito aqui. Arrumei uma nova dinâmica para os nossos vídeos, espero que fique bom para vocês. Nesse gráfico, nós temos o seguinte, né? O risco total da carteira aqui no eixo vertical e o número total, né, número de ativos na carteira no eixo horizontal. E dois escritos bem bacanas aqui pra gente, tá bom? Risco sistemático e risco não sistemático. Vou definir cada um desses riscos para a gente entender o funcionamento desse gráfico. Risco sistemático é um risco do sistema, que a gente não consegue fugir desse risco. Por exemplo, né, uma pandemia é um risco sistemático. Não importa o que você fizesse de diversificação, todos os ativos, né, mais cedo ou mais tarde, numa escala maior ou menor, sofreram com essa pandemia, sofreram, né, na queda de diversos ativos, desvalorização. Então, um risco sistemático é um risco do sistema como um todo. Claro, podemos ver riscos sistemáticos dentro de um país, dentro de um continente, né? Mas esse exemplo da pandemia ele fica muito bom porque afetou o mundo todo. Então, o risco sistemático não tem como a gente fugir dele, cara. Se ocorrer em algum momento algo dessa magnitude, vai afetar todo tipo de investimento. Mas agora, tem o risco não sistemático, que ele não é o risco do sistema como um todo. São riscos, né, que são indeferidos a cada setor, a cada segmento de investimento.
Não sei se é lembrado, lá né, logo antes de ser deflagrado como uma pandemia, né, da OMS falar como pandemia, teve uma guerra, uma guerra fria, vamos dizer assim, fala dos produtores lá da OPEP com a Rússia na questão do petróleo. Ali ocorreu um circuit break na nossa bolsa de valores, que ela teve uma queda muito grande, mas foi um risco o quê? Num único sistema, parâmetro ali, né, do petróleo e gás que envolveu toda essa confusão. Afetou a bolsa como um todo? Afetou como um todo, porque foi numa escala muito grande, mas isso foi um risco não sistemático, não do sistema como um todo. Um risco não sistemático, por exemplo, é se ocorre alguma taxação do governo, né, nas empresas de energia elétrica, se ocorre alguma mudança no parâmetro do preço do petróleo, se ocorre alguma incidência, né, em algum segmento, em alguma oferta de produtos, por exemplo, são riscos não sistemáticos que eles acontecem pontualmente. E esse risco dá para ser mitigado, dá para ser diminuído. E aí que vem o gráfico dessa maneira, né, com esse decaimento, ao passo que vai aumentando o número de ativos na sua carteira. Olha que bacana. Se eu fizer uma escala dessa maneira, 5, 10 ativos, 15 ativos, 20 ativos, 25 aqui, só para completar o gráfico mesmo. Quanto maior a quantidade de ativos, menor vai ser o seu risco não sistemático. Observem que o risco sistemático aqui nós não conseguimos alcançá-lo, nem diminuí-lo. Ele tem esse tamanho padrão. Mas o risco não sistemático, ele vai diminuindo a partir do que você vai aumentando a quantidade de ativos em sua carteira. Claro, tenha cuidado para você não pulverizar muito sua carteira com centenas de ativos e que você não consiga nem acompanhar. Para você que não mexe com o mercado financeiro, não fica o tempo todo olhando as empresas e fazendo as devidas análises, 15 a 20 ações para investimentos já é uma boa quantidade, um bom volume para você conseguir minimamente acompanhar se vai comprar ou se vai vender, a estratégia da empresa e ter uma boa diversificação na sua carteira. Então, quanto maior a quantidade de ativos na carteira, menor é o risco não sistemático ao qual ela apresenta. Foi aquele que eu falei no início do vídeo. Quanto mais setores você tem na sua carteira de diferentes empresas, você vai ter menos risco em cada setor, tá bem? De modo que se um setor, né, se um segmento ele é afetado de alguma forma, ele não danifica a carteira como um todo. Mas agora, Hugo, quais são as formas que nós temos para diversificar os nossos investimentos? As formas de diversificar os investimentos eu vou trazer aqui para vocês nessa outra página. Modos de diversificação. E existem alguns modos que você pode diversificar os seus investimentos. Eu falei bastante de diversificação por setores, porque fica mais fácil a visualização quando a gente está vindo aqui, por exemplo, investimento na Bolsa de Valores, né? Investimento no Brasil. Então, uma diversificação de setores é um modo de diversificação. Você investir em setores, setor bancário, setor de alimentos, setor de bebidas, setor de máquinas, setor de energia elétrica, petróleo e gás, tecnologia, são diferentes setores para você ter investido em sua carteira. Da mesma forma, nos setores, existem também os subsetores. Isso aqui é uma pauta muito boa para um outro grande vídeo, que os subsetores que estão dentro dos setores, por exemplo, eles funcionam da seguinte maneira. No setor de energia elétrica, nós temos geração de energia, transmissão e distribuição de energia. E existem empresas que estão nessas três partes, existe empresa que está mais na distribuição, existe empresa que está mais na geração, e é possível diversificar por subsetores assim também. Da mesma forma, um setor de saúde. Quando se fala em saúde, você tem desde empresas de planos de saúde até empresas odontológicas, vamos colocar aí que variam um pouquinho, e empresas farmacêuticas. E dentro da parte farmacêutica, né, que mexe com a saúde, você tem a empresa que produz o remédio, a que comercializa o remédio, a que distribui o remédio. Então,
são subsetores também que podem ser diversificados. Fora essas formas, nós temos outra forma também que é muito interessante, né? Que é a diversificação por moeda. Eu vou colocar aqui entre parênteses o dólar, porque é a moeda mais forte que nós temos no mercado, né? A economia mais forte é a economia norte-americana. Então, você ter investimentos em dólar é extremamente importante para a sua carteira. Hoje em dia, né? Quase tudo é comercializado em dólar, né? O pão que a gente compra na padaria, a farinha, o trigo utilizado, ele tem uma cotação dolarizada, tá bem? Então, tudo que a gente negocia hoje em dia, mesmo que seja por real aqui na padaria ou no supermercado, ele tem uma base, né? Tem uma matéria-prima dolarizada. Então é muito importante você ter investimentos em dólar, ou investimento direto na bolsa norte-americana, ou investimentos, né, em ETFs, como o IVVB11, que faz investimento, né, no S&P 500, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Falei do dólar porque é a moeda mais forte, mas tem também o euro, né, tem investimento no mercado chinês, japonês, toda essa diversificação por moeda, tá bem? E uma outra forma de diversificar é por taxa de juros. Taxa de juros, o que acontece? Algumas empresas elas terão, né, vão se dar melhor com uma taxa de juros mais alta, outras empresas vão se dar melhor com uma taxa de juros mais baixa e é possível ter uma diversificação dessa maneira. Claro, né, se a gente olhar dentro do Brasil aqui, a taxa de juros ela vai afetar as empresas como um todo. Mas é possível também ter essas pequenas diversificações quanto à taxa de juros. E uma outra diversificação que fica junto aí na moeda, né, é a diversificação geográfica. Você investir em empresas norte-americanas já é uma diversificação geográfica. São empresas que estão numa outra num outro tipo de taxação, já numa outra jurisdição de funcionamento. Dá para fazer isso também dentro do Brasil, tá bom? Você investe em empresas do norte, que atuam mais no sul, no sudeste, é uma diversificação geográfica. Entendo que essas diversificações elas estão, né, de certa forma, todas juntas aí para propor uma mitigação, uma diminuição dos riscos nos seus investimentos. E diversificar é extremamente importante, seja você, né, investindo em renda fixa, ações, fundos imobiliários, criptoativos, em moeda estrangeira, são várias formas de diversificar seus investimentos, tá bom? E isso é muito importante para você diminuir os riscos, né, na sua carteira. Gostaram desse vídeo? Gostaram dessa dinâmica agora, usando a mesinha digitalizadora e o escrito para vocês? Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram do conteúdo e também deixem um like, compartilhem com os amigos para o YouTube ver que esse conteúdo está sendo muito bom para vocês. Um grande abraço e bora investir!